Tem alguém com calor aí? Isso é sinal que você está vivo. Dê glória a Deus. Amém? Irmãos, vamos meditar hoje na palavra de Deus, num texto bem conhecido, Salmos 1. Salmo número 1, ou Salmos capítulo 1, como queiram chamar. Primeiro livro dos Salmos. E o nosso tema escolhido é conhecendo as diferenças entre os justos e os ímpios. Salmos 1. O título do salmo aqui na minha Bíblia diz os justos e os ímpios. Vamos ler todos juntos. Bem-aventurado o homem quem não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela porção da palavra lida, que ela nos revele, Senhor, as tuas vontades e nos fale diretamente aos nossos corações. É isso que te peço, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Salmos 1 que eu escolhi aqui, eu sou suspeito a falar desse salmo, porque é o meu salmo predileto. De todos os 150 capítulos dos Salmos, esse daqui eu lembro porque foi o primeiro salmo que, após eu me converter, eu parei, lia e meditava. E isso eu nunca esqueci, irmãos. Com certeza não é o salmo mais conhecido da Bíblia, provavelmente o 23 é mais conhecido, mas ele está entre os top 5 ali dos mais conhecidos, Salmo 1. E antes de falarmos passo a passo desse salmo, eu queria falar um pouco do livro em Salmos no modo geral. O livro de Salmo é o livro mais longo das Escrituras. Ele, como eu já falei, ele tem 150 capítulos. Desses 150 capítulos, eles são de diversos temas existentes. Eles têm poemas de glorificação a Deus, poemas de lamentação, poemas de sabedoria e também poemas messiânicos, aqueles que profetizam a vinda do Senhor Jesus. Então é um livro bem completo, com vários temas, porque ele, na verdade, ele é uma coletânea de livros de vários autores diferentes. Nos Salmos nós podemos encontrar autores como Moisés, e tem autor e autoria do Davi, por exemplo. Então a gente vê que tem vários autores em vários tempos diferentes. E com relação a esses vários tempos, por ter esses vários tempos, existe um período aí aproximadamente de 1000 anos entre o primeiro autor e o último autor. Então a gente vê que é uma grande coletânea, a gente pode dizer assim. Alguns chamam os Salmos de o coração da Bíblia, por ele estar no meio da Bíblia. Se você pegar aí na sua Bíblia, você vai ver que está aproximadamente no meio da sua Bíblia. E também porque ele é muito usado em cultos domésticos, em devocionais, e muito usado também em pessoas novas convertidas. Também é usado por ser uma leitura de fácil entendimento. Até em lares não crentes, nós vemos muito as Bíblias abertas, aonde? No livro de Salmos. Salmos 90, é verdade. Ninguém vai achar uma Bíblia aberta no livro de Apocalipse, né?
cheio de bestas, anticristo, não, vai chegar lá em Salmos que é melhor, né? E eu arrisco dizer que o livro de Salmos é o livro mais humano de todas as escrituras. E quando eu digo humanos, vocês não me entendam mal, eu sei que a Bíblia é inspirada por Deus e Salmos não é diferente, mas quando eu digo isso é porque você pode notar que existem salmos em que o autor começa glorificando a Deus. E no final ele acaba pedindo para matar os seus inimigos. É bem confuso isso, né, irmãos? Como a cabeça do homem é. Porque, diferente das outras escrituras, a gente vê Deus falando com o homem. E os salmos é Deus falando, é o homem falando com Deus, é o contrário. Então, é bem normal a gente achar essa diferença em Salmos, porque a gente vê os sentimentos humanos sendo transmitidos diretamente na escritura dos autores. Então, isso é bem comum da gente achar no livro de Salmos. Com relação ao Salmo primeiro, que a gente vai utilizar aqui, a autoria desse Salmo, a maioria dos teólogos vai dizer que foi Davi. Existem algumas discordâncias, mas a maioria crê que foi o rei Davi que escreveu. Ele mostra um contraste direto entre a vida do justo e a vida do ímpio. A vida de quem segue a Deus e a vida de quem não segue a Deus. É um texto altamente dicotomizado, e quando eu digo dicotomizado, a palavra dicotomia significa um conjunto dividido em dois. E é altamente o que a gente vê nesse texto. A gente vê o justo, a gente vê o ímpio, a gente vê características de um, características do outro, destino de um, destino do outro. Então, você tem que escolher. Você quer ser justo? Você quer ser ímpio? Quando eu li, há muito tempo atrás, esse salmo, foi numa época que também, acho que os irmãos vão lembrar, estava no sucesso, um filme que chamava Matrix. É um filme de ficção científica, bem conhecido. E nesse filme, existia uma parte do filme em que o personagem principal, ele é posto em frente a outro personagem, duas escolhas. Uma pílula vermelha e uma pílula azul. Uma pílula azul em que ele iria passar por dificuldades, mas iria conhecer a verdade, e uma vermelha que ele iria esquecer tudo aquilo que ele estava vivendo e ia voltar para uma vida de mentira. E é mais ou menos isso quando a gente conhece a palavra de Deus. A diferença com relação ao filme é que com a palavra de Deus, no momento que tu conhece a verdade, você não pode esquecê-la. Você tem que escolher. Você quer ser ímpio, você quer ser justo. O texto mostra dois homens, dois caminhos, dois destinos. Ele é dividido em três partes, esse salmo primeiro. A primeira parte, do verso 1 ao 3, a gente vai ver a felicidade e as características do justo. A segunda parte, do verso 4 ao 5, a gente vai ver as características e o destino do ímpio. E o sexto verso, o último, é uma conclusão de tudo que a gente vê. Vamos ver a primeira parte desse primeiro salmo aqui. A primeira parte que fala da felicidade e a característica do justo. Vamos acompanhando junto comigo aí, tá, irmãos? O verso primeiro, a parte A do verso primeiro diz assim: bem-aventurado o homem. Vamos ler só até aí por enquanto. Bem-aventurado o homem. A palavra bem-aventurado, se você não sabia o que é, ela significa mais que feliz. Então, bem-aventurado é um sinônimo de que mais que feliz. Não é simplesmente feliz. É a pessoa que é mais que feliz. É a primeira palavra do Salmo e aquilo que mostra o que Deus quer para nossas vidas. É bem verdade que buscar a felicidade
buscar ser feliz aqui nessa terra não é pecado. Mas a forma como você busca essa felicidade, muitas vezes pode ser pecado. A forma que tu, no teu dia a dia, trata o teu próximo para buscar a tua felicidade, tem que ter um cuidado. Tu não pode ultrapassar e magoar aquele teu próximo. Isso pode virar o teu pecado na vida do crente. Outra forma que pode ser pecado é o que você considera felicidade. Nós iremos ver pouco mais adiante que Deus considera verdadeiramente a felicidade. Porque para nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que a nossa felicidade é nele. Não tem outro caminho, não tem outra solução. A felicidade reside em Deus. Deus nos criou desde o Éden para sermos mais que felizes. Essa era a sua vontade para nós. Mas devido ao pecado, nós perdemos esse relacionamento de felicidade que tínhamos com Deus. Mas devido à sua grande bondade para conosco, Ele mandou o seu Filho, para que pudéssemos ter acesso e comunhão novamente com Ele e ter essa bem-aventurança. O mundo pode pensar que a felicidade está lá fora, mas nós, o seu povo, sabemos que só ao seu lado, buscando seus caminhos, é onde vive a verdadeira felicidade. Vamos ler agora o verso completo, o verso 1 completo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nesse versículo podemos ver 3 classes de pecador. Primeiro, a gente conhece o ímpio. Segundo, ele vai falar sobre o pecador propriamente dito. E terceiro, o escarnecedor. E você pode notar que eles seguem uma ordem progressiva de intensidade com o mal. Primeiro, ele era só um ímpio. Depois evolui, ele já está pecando, sem problema algum. E no final, ele já é escarnecedor. Ele, além de pecar, ele quer que outros pequem igual a ele. Ele quer atrair outros para o mal também. O ímpio na Bíblia tem um significado de incrédulo. Na origem da palavra, ímpio significaria impiedoso. Ímpio e impiedoso são sinônimos. O segundo, o pecador, propriamente dito, é aquele que pratica o pecado sem medo das consequências. E o terceiro, o escarnecedor, é aquele que pratica o pecado, quer atrair outros para o pecado e ainda zomba daquele que se afasta do pecado. Esse é o escarnecedor. Ele agora já está fazendo parte do time do pecado. Ele já não tem medo das consequências que esse pecado pode levar ele, para onde pode levar ele. Nós podemos notar com isso que o mal começa sempre lentamente. Ele vai cegando o indivíduo que o pratica devagar. Nunca ninguém começa pecando sendo logo um escarnecedor. Ele primeiro vai começar só deixando de crer na palavra de Deus. Depois ele passa a ser um pecador convicto. E aí, por fim, ele vai virar o escarnecedor. Lá no livro de Cântico de Salomão, capítulo 2, tem uma passagem interessante que fala sobre a passagem da raposa e da raposinha. Não sei se os irmãos conhecem essa passagem, mas diz o seguinte,
que o agricultor fez uma cerca ao redor da sua plantação. E ali as videiras estariam protegidas das raposas. A cerca impedia da raposa passar e se alimentar das suas videiras. Mas os filhotes da raposa, a raposinha, conseguia ter acesso através das brechas da cerca, entrar e comer da videira. E é basicamente isso, meu irmão. Na vida do crente, às vezes a gente não pode dar um de super crente, achar que o mal nunca vai nos atingir, dizer que a tentação nunca vai cair sobre nós, porque o pecado sempre começa a nos atingir pelas pequenas coisas, pelas raposinhas. O problema é que aquela raposinha, com o tempo, começa a se alimentar, e ela começa a crescer. E quando você vê, ela já está uma raposa, ela não é mais uma raposinha. E daqui a pouco ela está se reproduzindo, fazendo mais filhotes, e assim é a vida do crente. A gente sempre tem que estar atento às pequenas coisas para que nós não possamos cair nas grandes tentações. Também nesse verso 1, ainda podemos ver, além das 3 classes de pecadores, aqui podemos ver 3 formas de ações a serem tomadas pelo indivíduo. Se você olhar aí comigo no verso 1, a gente vai ter 3 principais verbos. O primeiro é o andar. O segundo é o deter, que é a mesma coisa que parar. E o terceiro e o último é o assentar, que o assentar é a mesma coisa que se acomodar, descansar, relaxar. O mal, como a gente está vendo aqui, vai te paralisando aos poucos. Primeiro você está andando. Você já nem está correndo, você está andando. Depois você para. E por final, você já está relaxado. Você já está entregue ao mal. É assim na vida do crente. Fuja, irmãos. Se você identifica o mal de longe, não dê tempo nem de chegar perto. Vá para o outro lado. É assim a vida do crente. Sempre tomando cuidado em identificar o mal, identificar o pecado e nos afastarmos dele. É assim que devemos ser. É assim que a palavra de Deus nos ensina. O mal vai paralisando aos poucos, aumentando esse grau de imobilização. Esse é o intuito do pecado. Te enganar, te congelar, até que você finalmente seja um escravo do pecado. Podemos ver algumas coisas mais ainda nesse verso primeiro, onde ele fala sobre conselho dos ímpios. A Bíblia aqui não diz que não devemos nos relacionar com pessoas não crentes. Não é isso que a palavra de Deus está falando. Ela está falando que não devemos tomar conselhos. E conselho é uma coisa muito profunda, irmão. Conselho, você tem que saber a quem você deve pedir. Às vezes você pode dizer, ele é um erudito, um mestre, um filósofo. Eu vou me tomar conselho com ele. Mas nós, que conhecemos a palavra de Deus, pensamos diferente do erudito, do filósofo, do pensador. Porque muitas vezes a filosofia de vida dessas pessoas não encaixa com a gente, não encaixa com os nossos pensamentos. É igual um quebra-cabeça, irmãos. A peça nunca vai entrar, nunca vai encaixar. Você tem que tomar conselho com pessoas que pensam igual a você. Pensando como você pensa. E assim você vai ter sucesso na tua vida. O teu conselho vai ser proveitoso.
Ainda diz aqui no verso 1: detém no caminho dos pecadores. Ele aqui nos orienta a não parar próximo ao caminho do pecador. Ele sabe que se você parar próximo ao caminho do pecador, você vai ser tentado a seguir aquele caminho. E sabe por quê, irmãos? Porque o caminho do pecador é mais fácil. O caminho do pecador é atraente. O caminho do pecador faz com que você seja chamado e quando tu vê, tu já está dentro do caminho. Então a gente não pode nem parar perto da entrada desse caminho. A gente tem que ficar longe desse caminho. No verso, dando continuidade, no verso 2, a parte A, diz assim: antes o seu prazer está. Só essa primeira parte. Antes o seu prazer está. E queria fazer uma pergunta a vocês, irmãos. Onde está o seu prazer? E quando eu digo prazer, eu quero dizer alegria. O sinônimo de alegria, prazer. Onde está a sua alegria? Reflita comigo nesse momento. Você está feliz vindo para a casa de Deus? Você está feliz meditando na sua palavra? Você está feliz na comunhão dos salvos? Na comunhão dos que Cristo chamou? Porque é aqui onde reside a alegria. É isso que o texto está falando. Se cultuar a Deus e aprender com seus ensinamentos não te dá alegria, irmão, algo está errado com você. Algo precisa ser mudado. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender melhor isso de alegria do meu passado. Na época que eu até ainda tinha cabelo. Faz tempo, né? Perdi logo cedo o cabelo. Eu tinha em torno de 20 anos. Começo de namoro com a minha esposa. Poucos meses. E nessa época ela trabalhava no comércio. Ficava até às 6, 6h30 na loja onde ela trabalhava. E aí depois ela ia para um curso que ela fazia no Senac. Mas eu digo, não, eu quero ver ela hoje. Vamos dar um jeito. E aí nessa época não tinha carro, então ônibus, né, irmãos? Nem tinha Uber nessa época, viu, irmãos? Para vocês verem como faz tempo. E aí pegava o ônibus da minha casa, ia até o centro da cidade, esperava ela sair lá pelas 9h30 da noite, que era mais ou menos a aula acabava. E aí pegava outro ônibus, ia para a casa dela, deixava ela em casa, passava uns 15 minutos, tinha que sair correndo para pegar o último ônibus. Eu passava mais tempo com ela no ônibus do que com ela na casa dela, praticamente. E depois tinha que sair correndo para pegar o último ônibus, olhando o relógio o tempo todo para não perder esse último ônibus. Mas, irmãos, eu quis trazer esse exemplo para mostrar aquilo que te dá alegria, tu se esforça. Aquilo que tu ama, tu faz com alegria. Então não adianta a gente abrir a boca no louvor, dizer que ama a Deus, dizer que Ele é tudo para nós, mas não fazer aquilo com alegria, com amor, com empenho, irmãos. É isso que eu quero dizer com essa história. Que a gente tem que procurar fazer as coisas para Deus com alegria, porque a gente ama Ele, irmãos. E a gente tem motivo para amar Ele. Queria falar também, fazer uma outra pergunta para vocês. Você hoje está alegre na sua igreja? Você hoje, você está satisfeito de vir comunhar com os irmãos
e meditar na palavra de Deus. Atualmente existe um problema sério dentro dos cristãos. É os famosos desegrejados. Acho que todo mundo conhece esse termo, né? São aqueles irmãos que diz que não precisa mais estar em igreja. Eu vou pegar um vídeo de um pastor bom aqui no YouTube, colocar lá na minha mesa, vou escutar, depois eu leio a palavra. Não, já estou abençoado. Para que eu preciso de igreja? O problema, irmãos, é que muitas vezes você não conhece o mensageiro, você não sabe de onde ele veio, você não sabe o exemplo e testemunho de vida do mensageiro. E ainda pior, se tu passa por alguma dificuldade, aquele pastor não vai te acudir, não. Ele não vai orar pela tua vida, não. Então, não seja um cristão infantil de ficar comparando, às vezes, uma pregação de um vídeo no YouTube com a pregação que você vê aqui na sua igreja, irmãos. Nunca vai ser igual. Mas as vantagens que existem na palavra de Deus na tua igreja, essa não pode ser comparada com aquela que você só vê num vídeo no YouTube. Eu não sou contra vídeos de pastores no YouTube, mas tenham cuidado. Sejam filtros. Filtre tudo aquilo que você recebe. O crente tem que ser um filtro, saber aquilo que tu está recebendo. Tu não pode receber tudo aquilo que diz, não, isso é de Deus, então eu posso receber. Cuidado, irmãos. Isso é perigoso. Lendo agora o verso 2 completo, ele diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem gente que usa esse texto para dizer, agora eu não vou nem trabalhar, vou ficar só em casa lendo a palavra de Deus dia e noite. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando ele diz meditar de dia e de noite, ele está querendo dizer prioridade. Ele não está dizendo que tu tem que cumprir tuas obrigações do dia a dia. Não. Ele está dizendo que sempre que você tiver um tempinho, uma folguinha, deixa a rede social para lá e vem para a palavra de Deus meditar. Seja de dia, seja de noite, não importa a hora. Seja de madrugada, a hora que tu precisar, a hora que tu sentir necessidade, é a hora de meditar na palavra de Deus. É isso que ele está querendo dizer aqui. Administrar melhor o nosso tempo. É isso que ele está falando. No texto não fala que nós devemos ler de dia e de noite. Ele fala que devemos meditar de dia e de noite. E meditar é diferente de ler, irmãos. Ler é você passar a vista rápido, entrar aqui, sair aqui, como diz, né? Então, não tem tanta profundidade. Meditar é aprofundar, irmãos. É você ler, reler, pensar o que a mensagem está querendo dizer para você. É isso que é meditar. Isso que falta muito nos cristãos de hoje, irmãos. Infelizmente, meditar na palavra de Deus é o momento realmente que Deus vai falar contigo. Porque só ler rápido, não deu nem tempo de dar um oi. Na hora que a gente medita, Deus vai conversar realmente com você. A Bíblia não é um livro mágico, um amuleto, que você estando com ele debaixo do braço, ele vai te proteger, ele vai estar colocando um escudo ao seu redor. Não. A Bíblia, ele tem um efeito prático para ter esse poder. Ele tem poder de proteção? Tem. Mas para isso tu tem que meditar. De dia e de noite. Ainda seguindo aqui, vamos para o verso 3 agora. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Irmão, você não é uma árvore nativa
que nasceu ao acaso. A palavra de Deus diz aqui que você é uma árvore plantada. Então teve alguém que te plantou naquele local. E te plantou não no meio do deserto, ou num lugar seco. Ele te plantou num local onde tu tinha condição de ser nutrido. Você tinha condição de se fortalecer nos momentos da dificuldade. E ainda diz aqui, que no devido tempo dá frutos. O interessante falar aqui é que esse fruto, diretamente, ele fala sobre tua vida como cristão e os resultados que ele tem que dar. Mas o importante falar, e muitas vezes tem pessoas que ficam ansiosos com relação a ver esse fruto. E o ver o fruto não cabe a nós, irmãos. A nossa função como cristão, como crente, é fazer de tudo para que você dê frutos. E como seria isso? A forma como tu age na tua casa, na tua família, a forma como tu age na tua comunidade, no teu bairro, a forma como tu age no teu trabalho, na tua faculdade. Muitas vezes só com isso você vai dar frutos. É bem verdade que nós não devemos deixar de falar da palavra de Deus sempre que tivermos oportunidade. Mas o testemunho da vida de um crente é muito poderoso, irmãos. Em um determinado momento, na casa que eu morava lá em Pernambuco, tinha vizinhos que moravam de frente à minha casa. Ele nunca me deu um bom dia. Ele sempre chegava, entrava, virava o rosto. Mas depois de muitos anos morando lá, em um determinado momento, ele bateu na minha porta. Aí eu, quem é? Aí ele falou o nome dele, eu até estranhei, porque ele nem cumprimentava, né? E aí a gente abriu a porta, ele entrou e ele, quase que chorando, pedindo oração pela vida de um familiar que estava doente. Então, irmãos, o que é que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Que o cristão, ele tem que sempre estar pronto. Ele sempre tem que estar dando o exemplo. Para no momento que alguém precisar, tu tem que dar o resultado que Deus quer que você dê. É isso que ele está querendo dizer aqui. Mais uma vez, não é deixar de falar da palavra de Deus quando tu tem oportunidade. Sempre que houver oportunidades, no lugar onde você estiver, fale de Deus. Mas o testemunho de um crente tem um poder imenso. Viva no caminho do Senhor. Dê testemunho onde quer que você vá e divulgue sempre a sua palavra. O resto, o resultado é com Deus. Ainda seguindo aqui o mesmo verso, ele diz assim: cuja a folhagem não murcha. E quando a gente diz essa passagem aqui, folhagem não murcha, ele está querendo mostrar para a gente que nós iremos passar por estações de dificuldades, estações secas. Mas o crente, como foi plantado num local específico, mesmo que venha uma seca imensa, que até o córrego onde ele passa perto secar, ele vai ter raiz para aprofundar, e lá no interior vai ter uma fonte chamada Jesus Cristo para tu se fortalecer. É isso que o texto está mostrando aqui, irmãos. A gente vai passar por momentos difíceis, momentos de angústias, momentos de seca, mas a fonte eterna não seca. Tu sempre vai estar apto a se nutrir e se hidratar com essa fonte chamada Jesus. Ainda seguindo aqui no mesmo verso: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui o texto deixa bem claro, né, irmãos? A bênção de Deus nunca irá sair dos seus escolhidos. Nunca. Mas também ele mostra
que você será próspero. E quando eu falo próspero, é diferente de rico, porque prosperidade e riqueza são palavras diferentes, irmãos. Prosperidade é você ter sucesso em tudo que você faz. Se tu vai para uma igreja, tu vai ser uma bênção naquela igreja. Se tu vai para um trabalho, tu vai ser um exemplo e uma bênção naquele trabalho. Se tu for um encontro, todos têm que olhar para você e ver a imagem de Cristo em você. É isso que o texto está querendo dizer. Ainda continuando o texto, agora vamos ler o verso 4. E aí aqui no verso 4 a gente começa a segunda parte desse salmo primeiro, que é falar do destino do ímpio. No verso 4 ele diz o seguinte: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Deus nos compara diretamente com a árvore, irmãos. E uma árvore, ela dá sombra, ela purifica o ar, ela dá frutos. E mais interessante, a árvore sempre está firme. A árvore tem raiz. A árvore não deixa ser abalada por qualquer ventinho. Ele compara o ímpio com palhas, que podem até ser amontoadas, formar grandes volumes e até ficar até mais alto que uma própria árvore. Mas aquela palha, ao primeiro sinal do vento, é desfeita, irmãos. É assim a vida do ímpio. A gente pode, às vezes, ver um ímpio e dizer: Deus abençoa ele sendo um ímpio e eu sendo um crente não me abençoa. Mas é exatamente aqui que ele está falando. Aquela prosperidade do ímpio não é uma verdadeira prosperidade. Ela é uma falsa prosperidade. Ela não tem raiz, irmãos. Ela não tem onde ser nutrida. E ela não tem a promessa de Deus para nossas vidas. O mundo pensa que nós estamos perdendo tempo. Nos consideram chatos, quadrados, arcaicos e até ultrapassados, que é mais do que antigo, ultrapassados. E eu só digo uma coisa, irmãos: misericórdia deles. Misericórdia porque um dia nós podemos escutar da palavra de Deus e entender o que é verdadeiramente ser livre. O mundo aí fora age igual ao filho pródigo, em que está chateado já com a sua vida, junto com seu pai, e sabe que tem direito à herança só depois que o pai morrer. Mas no coração dele, o pai já morreu, então ele quer a herança para aproveitar a vida dele agora. E vai ao mundo e cai nas tentações, cai nas armadilhas do mal. E o final a gente já sabe, irmãos. Irmãos, os desejos humanos dessa terra podem ser doces na boca, mas ao chegar ao estômago é amarga. E é um amargo que não passa. Seguindo o texto, lendo o verso 5, a parte A, ele diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Irmãos, Deus é o juiz dos juízes, incorruptível. O juízo de Deus nunca será igual ao juízo dos homens. No dia que Cristo vier, sua justiça será perfeita. Não haverá falhas. Ele não será igual ao juiz dessa terra, em que ele pode ser corrompido por alguns milhares de reais, ou por facilidades,
ou por apadrinhamentos. Não. O juiz eterno, ele é eternamente, dignamente, puramente justo. Ele não é um milímetro sequer corrupto. Então a gente pode descansar e confiar na justiça de Deus. Ainda aqui, seguindo o verso 5, ele fala assim, 5b, parte B. Nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui ele nos mostra que os justos e os ímpios, irmãos, eles crescem juntos. Aqui nessa terra, justos e ímpios vivem de uma só forma e nós não temos a condição nem a capacidade de saber quem é quem. Nós não temos essa capacidade. Nós crescemos juntos nas ruas afora, dentro da igreja, e os trigo e o joio crescem juntos, irmãos. Mas um dia a colheita virá. E a colheita, ela será justa. Ela vai servir apenas para o trigo. O trigo vai ser recolhido. O joio vai ser queimado. É isso que ele está querendo dizer aqui. Nem os pecadores na congregação dos justos, nem mesmo dentro da igreja, haverá perdão para aquele que se diz ser ovelha, mas na verdade é lobo com pele de ovelha. O último verso, que é a conclusão desse salmo, ele diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E aí a gente vê, né, irmãos, reavivando o que a gente falou. Dois indivíduos, ímpio e injusto. Dois caminhos, porta estreita, porta larga. E dois destinos, morte eterna e vida eterna. No texto aqui ele diz que conhece apenas o caminho dos justos. Ele não conhece o caminho ele conhece o caminho do justo, ele não conhece o caminho dos ímpios. Por quê, irmãos? Porque no caminho dos justos pode ser até difícil de caminhar, pode ser difícil acesso, pode ser esburacado, pode ser, às vezes você tem que passar por muitas cercas, muitas adversidades, mas Deus está ali contigo. Ele conhece esse caminho que nós estamos. O caminho do ímpio é fácil, muitas vezes é até asfaltado, fácil de andar, plano, não tem nenhuma lombadinha. Dá a impressão até que o ímpio chega primeiro no seu destino. Mas o destino sempre vai ser esse, irmãos. Caminho fácil, morte eterna. Caminhos difíceis, com dificuldades nessa vida aqui, vamos ter vida eterna. É isso que ele está mostrando, irmãos. É uma conclusão que eu digo perfeita para tudo que a gente viu nos versos anteriores. Para a gente já finalizar a mensagem de hoje, eu queria deixar 5 aplicações aqui para os irmãos. Aplicações simples, mas que eu espero que você realmente medite no que a gente está falando aqui. Primeiro, Deus deseja que você seja mais que feliz. E para isso Ele quer que você escute os seus conselhos e os siga. É isso que Ele quer, irmãos. Não escute conselho de ímpios. Não escute conselhos de pessoas que muitas vezes podem ser sábias. E escute o conselho de Deus. Escute a sua mensagem. Às vezes não é fácil de aceitar esse conselho.
mas tenha certeza que é para o melhor da tua vida. Segunda aplicação aqui que eu trouxe aqui para a gente deixar para os irmãos, é que o seu verdadeiro prazer esteja sempre com Deus, meditando na sua palavra e na sua casa com seus irmãos. Lembrem-nos, a alegria é onde você ama. Se você ama a Deus, se você ama a sua palavra, você escuta a sua palavra e vem à sua casa comunhar com seus irmãos. Terceira aplicação aqui. Não esqueça que você é uma árvore plantada. Você não é uma árvore silvestre. Você não foi plantado ao acaso. Alguém te plantou ali. E foi Deus que te plantou. E você tem onde buscar forças independente do momento da sua vida que você esteja. Você tem fonte. Mesmo que o rio que está ali ao lado secar, as tuas raízes podem se aprofundar e se nutrir da fonte que é Jesus Cristo. A quarta aplicação. Deus não pode te tratar como justo se você continua agindo e vivendo uma vida de ímpio. Como é que você diz, eu quero ter uma boa vida, eu quero ter uma vida próspera, mas você só diz que é justo e vive uma vida de justo dentro da igreja. E quando tu sai da igreja, tu vive uma vida totalmente de ímpio. Se tu quer ter as bênçãos do justo, tu tem que viver a vida do justo. E a quinta aplicação, a última aqui, a gente sabe que quando Davi escreveu esse texto, ele deixou bem claro que há duas opções, dois caminhos: vida eterna e morte eterna. Davi escreveu esse texto para deixar bem claro que ele quer que nós escolhemos o caminho difícil às vezes, mas o caminho que vai ter um destino de vida eterna. Ele não quer você escolhendo o caminho fácil. Ele não quer que tu escolha o caminho de facilidade nessa terra que só dura um pouco tempo de vida. 70, 80 anos, 90, 100, 120, sei lá. Mas ela é finita. Ela acaba. E o destino de vida eterna, o próprio nome já diz, é eterno. Ela não acaba. Nós iremos viver ao lado de Deus eternamente. Eu espero que a mensagem possa ter servido de riqueza para a tua vida nessa noite. Espero que vocês tenham entendido tudo que a meditação trouxe para a minha vida, que eu espero que tenha trazido para a vida de vocês também. E eu queria pedir nesse momento que a gente fique em pé e a gente vamos orar para finalizar a mensagem nesse momento. E nesse momento de oração, irmãos, você realmente coloque em Deus tudo aquilo que você está sentindo. Que você coloque em Deus o que realmente você escolheu para a tua vida. Se tu escolheu o caminho difícil, mas com destino glorioso, ou um caminho de facilidades com um destino desastroso. Então oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Tua palavra foi colocada nos corações dos meus irmãos e do meu próprio coração. E que ela possa ter surtido efeito de engrandecimento para a vida de todos. E que eles possam ter entendido que a nossa
verdadeira alegria é naquilo em que a gente ama. E que eles possam realmente amar a Deus, não simplesmente de boca para fora, mas simplesmente amá-lo profundamente, querendo aprender cada dia mais da sua palavra e dos seus conselhos. Muito obrigado, Deus, porque sei, quando o autor escreveu essa mensagem, ele queria mostrar para aquele povo as opções que eles têm: vida eterna, morte eterna. Nos dê a condição, meu Deus, de ter a vida eterna ao teu lado, glorificando teu santo nome eternamente, sabendo que tu quer sempre o melhor para nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque sei que essa mensagem já foi mais que bem-aventurada no coração dos meus irmãos. Ela trouxe alegria para eles. Por isso te agradeço. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Pastor?